Uma ótima noite para você aqui no Geração 7. Que maravilha, que prazer estar aqui. São exatamente 20 horas e 17 minutos. Hoje, dia 4 de julho já. Nossa, o tempo tá voando. Já começou o mês de julho, Vaso. Vou liberar os microfones aqui também do pessoal aqui. Que bom, hoje é um dia muito especial. Eu vou falar... O Jean tá falando aqui que não tá... Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo por aí? Dá um contato aí, eu acho. Jean, ajuda o Luiz aí. O Luiz ajuda aí o Jean. Que bom que você tá aqui. Que bom que você está chegando agora também. Para você que já está chegando, nós temos as nossas lives todos os domingos às 20 horas. Hoje, às vezes a gente dá uma atrasadinha aqui, mas hoje começou um pouquinho também por um motivo muito legal. Hoje nós já vamos falar o que aconteceu hoje, tá bom? Eu queria lembrar para você rapidamente, antes da gente passar aqui para a oração inicial, nós estamos com uma página agora no YouTube. Camila, será que você consegue? Acho que eu consigo aqui. Vou pegar rapidamente aqui. Ó. A gente mandou no WhatsApp aqui para mim. Ó. A gente está com uma página no YouTube, então o que a gente precisa? De você, que você nos ajude curtindo a nossa página, se inscrevendo lá no nosso canal, porque nós precisamos de 1000 inscritos para que a gente possa transmitir as nossas lives por lá. Então, se você puder compartilhar, se você puder convidar os seus amigos, você pode encaminhar as nossas lives para os seus amigos também, tá bom? E pedir para eles, olha, se inscreve lá para que a gente possa transmitir também as nossas lives ao vivo pelo YouTube. Assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Tem pessoas que não conseguem ter acesso ao Facebook. Nem todo mundo. A minha mãe, por exemplo, não tem Facebook. Mas se fosse no YouTube, ela ia assistir com mais frequência. Tá picotando, Djanilda? A Djanilda falou que tá picotando. Pode ser um probleminha de conexão, mas esperamos que ela estabeleça, né? Hoje é domingo, então tem muita gente online. Então a conexão às vezes não fica muito boa. Tá bom? Tá melhorando aí, Djanilda? Vai dando um toque pra gente aí. Tá bom? E aí, Camila, consegue mandar o link aqui pra gente na página? Por mensagem. Olha só, nós já temos alguns vídeos lá disponíveis também, tá bom? Toda essa série que a gente está gravando aqui sobre ouvindo a voz de Deus e também os estudos de sexta-feira, são estudos livres, mas temas maravilhosos, umas dicas bacanas. Ah, melhorou, né, Dinilda? Que bom, muito obrigado, viu? Então, você pode nos ajudar nesse ministério compartilhando a nossa live aí no seu canal aí no Facebook. Compartilha agora, tá bom? Vai lá no YouTube, clica lá, procura a gente, Geração 7, se inscreve também. Você pode procurar, mas a Camila vai jogar o link daqui a pouco aqui, tá bom? Jean, tá funcionando agora seu fone aí? Tudo certo? Vai fazer uma oração, Vaz? Camila? Boa noite, Vamos gente. orar, então. Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai, para te pedir primeiro a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, para que possa nos iluminar, pois vamos abrir a sua palavra, Pai. E precisamos entender bem o que o Senhor quer falar com a gente hoje. Então, nos use, Pai. Também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. E já pedimos também, Pai, que o Senhor hoje prepare os nossos corações. Prepare os corações dos nossos ouvintes, Pai, e que todos cooperem com nós, Pai, nesse ministério que é maravilhoso, Pai, de pregar o Evangelho a todo mundo, a toda a nação. Continue conosco, é isso que eu te peço, amém. Bom, hoje foi um dia, assim, especial pra gente, né? Um dia diferente, porque nós começamos aqui um novo quadro aqui no Geração 7, que foi Geração 7 na sua casa, né? Geração 7 na sua casa, uma visita pastoral online, muito, muito gratificante, foi muito legal. E nós falamos esses dias atrás, quem gostaria de receber uma visita na sua casa, do Geração 7, do pastor Lucas, que está aqui com a gente sempre. E hoje nós fizemos a nossa primeira visita. Foi muito legal, foi muito gostoso conhecer mais de perto. Queria muito, tá, junto. Camila, você chegou atrasado, você chegou agora, você perdeu. Sabe quem a gente visitou hoje? Quem? A Rosa Mires. Que amor de pessoa, Ai, Rosa, simpática. queria muito.
te conhecer assim, sabe? Do jeito que eles não te conheceram, sabe? Saber mais um pouquinho, né? Então eu vou te falar algo pra você ficar mais animado. Nós queremos visitar a Rosa Mires mais alguma vez, né, pastor? E eu vou estar junto, então. Eu espero que você Prometo. esteja junto também, tá bom? Quero muito. Jean, quem sabe, Jean, a gente até chama de Janilda no mesmo horário entre as duas juntas. Eu acho que é possível, né? Quem sabe a gente faça isso também, né? Então hoje foi a primeira visita da Rosa Mires. Rosa, você tá aqui online com a gente já. Muito obrigado por nos receber. Foi muito bom, muito gratificante falar com você, conhecer um pouco mais sobre você. E eu fiquei muito feliz em saber que você mora numa região que a gente conhece bem. Camila, sabe onde ela mora? Na região do Mandaqui, em São Paulo. A gente morava ali pertinho, conhece muitos amigos. A gente morava pertinho dela, então. Ali pertinho. Se bobear, a gente já até, ó. Se encontrou em algum momento, em algum mercado, algum ônibus, não sei. Bom, é isso aí. Então hoje nós visitamos a Rosa. Muito obrigado por nos receber. No próximo, daqui a 15 dias, quando o pastor estiver novamente aqui, nós vamos visitar uma outra pessoa. Nós vamos agendar direitinho. Pode ser você, Genilda, pode ser você, Rosane Braz, pode ser você, Alessandra Herrero. E tem muita gente que quer receber a visita, né? Até as pessoas daqui mais próximas querem receber, mas vai ser pessoalmente mesmo. Tá bom? Então eu quero mandar um abraço rapidamente aqui para Rosane Braz, que está online, a querida Genilda, que entrou. Hello, my brothers! Graça e paz, bom estarmos juntos mais uma vez. Em tudo seja glorificado o Santo dos Santos. Bom estudo, glória a Deus, Genilda. Que bom ver você aqui. Que bom que você nos ajudou também, indicando aí que tá tudo certo na live. Quero mandar um abraço especial também para Nara Amaral, é a irmã do nosso querido pastor que está aqui com a gente. E se um dia, pastor, se um dia a Nara vir visitar você aqui na sua casa, traz a Nara para participar com a gente aqui. Peraí, pastor, fala aí, pastor. Agora tá funcionando. Muito bem, o dia que ela vir passear aqui em casa, eu me comprometo de trazê-la aqui para participar com a gente. É verdade, vai ser um prazer receber a Nara. Um abraço, maninha. Tá Um abraço, bom? pessoal aí. Tá? Mandar um abraço também para Nayara Abraço, que está aqui com a gente. E para você que está chegando, seja muito bem-vindo a essa live Geração 7. Compartilha aí. E eu passo a palavra então para o Jean Carlos. Muito bem, muito bem. Uma ótima noite de domingo para você, uma feliz semana. O nosso desejo é que seja uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Que o Eterno aí se incline sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma forma muito especial. Rosa Mires, ficamos encantados com a sua simpatia, com a sua generosidade. Foi sensacional. Digenilda, parabéns. Digenilda aí cumprindo a missão do ídio, né? Colocando Rosa aí em contato com a palavra de Deus, e a Rosa está apaixonadíssima por Jesus Cristo, né, pastor? Deus seja louvado por isso. Tema tremendo, um tema maravilhoso. A gente vem numa crescente, né? Sinais de Jesus, a volta de Jesus, o milênio, nova terra, ressurreição. E hoje nós queremos conversar sobre um tema que muito pouco se fala, muito pouco se conversa no meio evangélico. Talvez porque o pensamento seja de medo, mas eu acredito que esse pensamento seja muito mais, Ismael, por uma falta do conhecimento, da compreensão. Exatamente. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há o que temer. Não há o que temer. Mas para que isso se cumpra em nossa vida, alguns critérios que a palavra de Deus ser privilegiado, porque nessa noite a palavra de Deus vai ser aberta com poder, com autoridade mais uma vez. E conforme nós fomos falando aqui, nós temos certeza, porque nós oramos em relação ao Espírito Santo no teu coração. E nessa noite, Ismael, em nome de Jesus Cristo, haverá salvação nessa live. Queridos, tema sobre o juízo final. E um fato bíblico indiscutível, Ismael, é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Rico, pobre, branco, negro, adventista, batista, católico, não importa, né? Eclesiastes 12:14 diz que Deus vai levar a juízo até aquilo que está oculto no nosso coração. E Paulo confirma isso em Romanos 14:10, dizendo que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Dito isto, pastor,
a Bíblia, ela nos responde e ela nos traz assim um vislumbre bem detalhado de tudo isso que envolve o tribunal de Deus, né? A composição desse plenário, quem é o juiz, quem é o advogado, quem é a testemunha de defesa, quem é a testemunha de acusação, quem é o promotor. É algo realmente que nos impressiona, a riqueza de detalhe. E aí, antes que o pastor tá doido para dar um pitaco, aguenta aí, meu brother, que para você vem a dos desmembramentos, né, do arrolamento do processo. Deixa agora para os como se diz, os estagiários, né, primeira parte. Exatamente. Primeiro tópico que nós queremos trabalhar aqui é a Bíblia, ela nos apresenta a certeza do juízo. E aí, Luiz, o que a Bíblia diz a respeito do juízo? O que a palavra de Deus nos traz sobre a questão do juízo? Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. O que diz lá, Luiz? Vamos lá. Alô? Tá precisando? Eclesiastes 11, Eclesiastes 9. 11, versículo 9. O que diz aí? Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se no teu coração, nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. E eu vou pedir para Camila, Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou. E mostrou a todos quem é esse homem ao resultado. Então, a Bíblia nos traz aqui uma certeza, né, Camila, de que um dia todos nós, né, Devemos prestar contas, né? nós temos o privilégio do livre-arbítrio, das escolhas, das decisões, mas todos nós, em um dia, no momento, né, teremos que comparecer diante de Deus para prestarmos conta de pensamento, palavras, ações. E será que é somente algumas pessoas, Camila? Será que nesse grande dia, será que somente os bons estarão lá? Será que somente os maus? O que a Bíblia fala sobre aqueles que estarão lá diante de Deus naquele grande dia? Olha, o juízo é para todos, não é verdade? Não sei. Sim. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. 2 Coríntios 5,10. O que diz aí? O Luiz vai ler aqui primeiro Romanos 14, Então vai 12. lá, Luiz, que eu vou falar. Vamos lá, depois. Luiz. Romanos 14, 12. Camila acha que é para todos. Ai, né? para, você tá me deixando. Vamos- Para não. com isso. Vamos ver o que a palavra de Deus nos afirma. Vamos lá em Romanos 14, 12. Gosto de fazer essas Assim, coisas comigo. pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então é para Cada todos. um de nós. Acertou, Acertou. Interessante, pastor. Então, não é você que vai dar conta de mim, nem eu que vou dar conta do senhor. Cada um individual. E não tem choro nem vela. É olho no olho. Tete a tete. Tete a tete. Camila, Oi. 2 Coríntios 5,10. O que a Bíblia nos afirma também? Por Fala favor. Aí, viu? Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Então, primeira verdade que nós aprendemos nessa noite é que o juízo ele é uma realidade. Ele é uma realidade, o juízo de Deus. E a segunda coisa, Rosa, é que todos nós compareceremos. Independente do credo, independente da raça, independente da questão financeira, todos nós. E aí, fica mais estreito, Ismael, porque muitas vezes, de uma forma geral, nós estamos acostumados a viver em sociedade, a viver em família, né? E quando a palavra de Deus nos chama para algo individual, pessoal e intransferível, o sarrafo aumenta. Porque nós vivemos um mundo hoje, uma sociedade, pastor, que é
muito comum transferir responsabilidades. Sim. Né? É muito comum. Mas no que se refere à ótica de Deus, existem aspectos que o DNA, aquela ótica individual que ele criou, né, no ser de cada um, isso também se transfere para questões espirituais. Né? Deus olha para você agora também de uma forma individual, Camila. E isso é maravilhoso. Eu vejo isso como algo assim. Por quê? Porque quando alguém vai falar algo de você, Ismael, corre o risco desse alguém omitir, ou acrescentar, ou distorcer. Ninguém melhor do que você mesmo, né? Para se justificar, para argumentar. E aí, Camila? Quando a gente fala que a gente vai ter que comparecer diante, né, de um tribunal, as pessoas ficam com medo, né? Porque é muito real quando a gente... foi como você falou, a gente tem uma vida inteira. A gente só vai colher nesse dia do juízo, a gente só vai colher o que a gente plantou. Né? Então, é por isso que a gente, desde aí de pequeno, a sociedade fala pra gente o que é certo, o que é errado. A Bíblia, Deus fala pra gente o que é certo, o que é errado. A mãe, o pai fala pra gente o que é certo, o que é errado. Então, assim, não tem hoje quem é inocente. Não tem E hoje você quem é chegou inocente. na questão. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos carecem da misericórdia e da graça de Deus. Então, se todos pecaram, Ismael, lascou. Porque quando você comparece diante desse tribunal, teoricamente, mas eis que a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 43, 25, Luiz, ela nos traz a única solução. Ou seja, uma vez que todos serão julgados, nessa noite, anote aí, de Genilda, a palavra de Deus está dizendo para você o que você pode e deve fazer nesse grande dia, você possa comparecer ali de cabeça erguida. O que diz para a gente lá, Luiz? Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões Amém. por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Uau. Isso que é o legal, né? Assim, a esperança, né? Não é nem o legal, é aquela o alívio, né? Isso até que eu queria falar no começo, porque as pessoas elas têm, para muitos vai ser muito ruim isso, né? Mas quem não quer, sabe? Hoje assim, a gente vê tanta injustiça nesse mundo. A gente vê tantas pessoas ruins que você fala assim, olha, eu não posso fazer justiça com a minha mão. E eu sei que ninguém vai poder fazer justiça por tais casos. E a gente torce para que esse juízo chegue, porque só Deus pode fazer juízo de certas coisas. Hoje a gente vê o quê? A gente vê crianças sofrendo, pessoas inocentes morrendo. Então, assim, algo tem que ser feito. Injustiça, É né? muita injustiça, Não sabe? tem como contar, Pessoas né, perecendo, sabe? Então, assim, porque outras pessoas... Ixi, tá Seu falhando. cabo, é que tá puxando muito pra baixo. Porque por causa de outras pessoas, né? Então, é muito triste isso. Então, a gente que vê essas injustiças, a gente quer logo que esse juízo Chega chegue. esse dia logo, né? Exatamente, para que tudo isso acabe, né? E aí, só que... Aí, e eu, Depende. né? Mas, assim, eu acho... Já vou dar já meu parecer aqui. Eu acho que é boa. Tem gente que tem medo de falar sobre isso, porque, meu Deus do céu, o que vai ser? Vai passar todas as minhas coisinhas lá no telão, meu Deus, não sei como vai ser. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. Porque a justiça, ela tem que ser feita. É verdade. Essa noite, você não encontra ele. Até que quando você vai lá em Ezequiel, Deus fala, tenho eu prazer na morte do ímpio.
De maneira alguma. Ou seja, a proposta de Deus é que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, né? E dentro desse aspecto, Camila, 1 Timóteo 2, 3 e 4, ele reverbera o anelante de Deus a todos. Porque você não foi criado, o ser humano não foi criado para morrer. O pecado trouxe essa consequência, mas junto com a consequência do pecado também surgiu a cruz. E nessa noite eu e você somos convidados a olharmos para Jesus Cristo como o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, para que todo aquele que nele crê, tem que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 Timóteo 2, 3, 4, Paulo relata isso e retrata isso de uma forma sensacional. O que diz lá, Camila, por favor? Diz assim, 3, 4, né? Diz, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Essa é a proposta de Deus, essa é a proposta da palavra de Deus na nossa vida. Salvação. Nós aprendemos aqui que o juízo na palavra de Deus é uma realidade. Nós aprendemos também que todos irão comparecer diante do tribunal de Deus. Mas louvado seja Deus que nós aprendemos também na palavra de Deus que nós não precisamos temer, porque nessa noite Deus está convidando para um encontro com Ele, para uma mudança de rumo. E dentro desse texto, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho qual que é a composição desse juízo. Quem é o juiz? Quem é a testemunha? Quem é o advogado de acusação? E qual o nosso papel dentro desse cenário literalmente jurídico? Muito bem. Estamos com vocês aí discutindo esse assunto que é fantástico, né? Existe muito medo por parte das pessoas do julgamento, porque a ideia de julgamento dá uma ideia de cadeia, uma ideia de prisão, uma ideia de privação, e uma ideia de algo errado que a gente possa ter feito. O que a gente tem que entender? Por exemplo, se você quiser ir para um outro planeta, você pode? Queria. Não pode? Por que você não pode? Se existem outros planetas, não é? Por que você não vai para o planeta? Se você pode explicar como era o seu tataravô, você me explicaria como é seu tataravô? Não, porque você possivelmente não conheceu ele, porque ele morreu. E todas as pessoas que vieram antes deles também morreram. Então as pessoas estão morrendo e as pessoas não conseguem sair daqui. Então, quando a gente para pensar nisso, na verdade, nós já fomos condenados. A gente tem medo da condenação. A gente tem medo do juízo porque a gente tem medo da condenação. Para um pouquinho e pensa. Nós já fomos condenados. Estamos presos, literalmente presos aqui. Se o universo é infinito, nós podemos estar viajando para outros lugares, conhecendo outras realidades, e não estamos fazendo isso. Porque a gente está preso aqui. E a sentença é ficar preso até a morte. Aqui. Por isso, essas pessoas que são seus ancestrais, todas morreram. Então, você não precisa ter medo do juízo, porque o juízo só vai te trazer vantagens, não desvantagens, porque as desvantagens já existem. Quando Adão e Eva pecaram, eles já foram condenados e, por tabela, todos nós fomos condenados. Se você nasceu no lar de uma família abastada, rica, muito rica, você deu sorte, né? Se nasceu
família, você vai receber as consequências, digamos assim, daquilo que eles tinham. No nosso caso, eles perderam tudo, até as vestes que eles tinham. E você recebeu a herança deles. Já nasceu pelado, sem vestes, sem nada, pobre. Se quiser alguma coisa, vai ter que correr atrás. Na vergonha, né? Na vergonha. Então é importante que você entenda a questão do juízo. Como foi mencionado aqui, vai haver julgamento, vai haver sentença, as pessoas terão que dar conta das coisas. Se você anda aprontando por aí, fazendo coisa errada, saiba que vai chegar o momento de pagar o saldo, a conta vai ter que ser paga, tá? Não é porque Deus é bonzinho que você não vai pagar. A diferença é que você tem a oportunidade de alguém assumir a sua dívida. Aí que está a questão. Eu queria ler com vocês 3 textos que vão falar sobre o juízo. O primeiro texto, ele se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14. Eu não vou poder explicar os textos detalhadamente, obviamente, mas Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, ele quer dizer mensageiro. Ele está vendo pessoas, mensageiros de Deus, representados como anjos aqui, voando com velocidade, tendo o evangelho eterno para pregar para todas as pessoas que vivem na terra. É uma mensagem urgente e muito importante que todas as pessoas precisam ouvir. Que mensagem é esta? Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Qual que é a mensagem que este anjo, esse mensageiro tem a dar? Temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A Bíblia menciona 3 tipos de juízo. O primeiro tipo de juízo é o que nós chamamos de juízo pré-advento. É o que antecede a vinda de Cristo. Então, antes de Jesus voltar, houve um julgamento separando os bodes das ovelhas, para que se defina quem vai e quem não vai. Certo? Quem vai, ganhou. E quem não vai, não perdeu. Entendeu o que eu quis dizer? Quem vai, ganhou. Quem não vai, deixou de ganhar. Porque você só perde aquilo que é seu. Nós não temos a vida eterna, nós não temos o céu. Isso não nos pertence, queridos. O salário do pecado é a morte. Então, os que não vão, o salário vai ser esse. O resultado do julgamento para os que não vão é esse. Certo? Então, temam a Deus e dá-lhe glória. Então, esse juízo pré-advento é aquele juízo assim que antecede. Então, se Jesus ainda não veio, ainda há oportunidade para as pessoas irem. Porque depois que Jesus vir, não vai dar mais para ir, não vai ter nenhum transporte para levar. O único transporte que vai dar é esse. Então, esse juízo que está sendo anunciado é o juízo que antecede a volta, dizendo assim, olha, temam a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu, aquilo que você mencionou ali, é individual. Chegou a hora do seu juízo. E quando você for levado diante do tribunal, Jesus está disposto a assumir a sua culpa. Olha o outro texto agora que eu queria ler com vocês. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. Versículo 17. Lucas 15, verso 17. Diz assim: então, caindo em si. Uma pessoa para cair em si tem que estar o quê? Uma pessoa para cair em si tem que estar o quê? Fora de si.
Nós estamos falando de quem aqui? Da história do filho pródigo. O filho que nasceu num lar abastado, o pai que amava, dava carinho e tal. E um dia esse filho decidiu ir embora, abandonar o lar do pai. E o filho pródigo, ele chega diante do pai, Jesus conta essa história, e diz assim, pai, eu cansei dessa vida. Dá a parte que me cabe dos bens. Sabe, dentro dessa cultura bíblica, o pai só dava a parte que cabia aos filhos quando morria. Então, em outras palavras, o filho está pedindo a morte do pai. Eu quero ir embora, dá a minha parte, ou seja, eu quero que você morra. Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir. Esse governo seu não me agrada, a sua forma de gerenciar as coisas não me agradam. E você sabe o que diz a história? O pai pegou e deu ao filho a parte que cabia a ele. Vendeu sua propriedade, que era da família, deu. E o filho pegou, foi embora, gastou tudo. E quando não tinha mais nada, ele foi para aonde? Em um chiqueiro de porcos, que foi a única coisa que lhe sobrou. É outro contexto importante. O judeu toca no porco. Quando você vai criar porcos, ou cuidar de porcos, quer dizer que o filho chegou na posição pior de todas. Ele chegou no fundo do poço. Ele estava virado em um verdadeiro animal. Imundo. Eu não sei se você já trabalhou com porcos, eu já trabalhei com porcos. Quem mexe com porcos sabe do que eu estou dizendo. Se você mexer com porcos, você fica cheirando dia, impregna aquilo em você. E um dia, esse filho chegou à seguinte conclusão: os meus empregados, os empregados do meu pai, comem pão com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. O que essa história está contando? Está contando a história da humanidade. A história do pecado, daqueles que decidiram viver distantes de Deus e se afundaram na lama do pecado. Decidiram matar Deus na sua vida, esquecer-se de Deus. Então ele diz assim, caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou me reconciliar, vou buscar a reconciliação e vou dizer assim, pai, me trata como um dos teus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado o quê? Seu filho. Ou seja, ele sabia que teria que passar por um julgamento. Ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada. Porque as outras partes não lhe pertenciam. Agora a parte mais linda é o julgamento do pai. Essa é a parte mais linda, que é o julgamento do pai. Diz assim, versículo... Vamos começar 20 em diante, assim. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Por que o seu pai o avistou quando ele estava longe? Porque o pai sempre estava observando. O pai estava ali esperando o dia que o filho ia voltar. Quando Judas traiu Jesus com um beijo, ao se aproximar de Jesus, a primeira palavra que Jesus menciona é: as nossas ações, os nossos pecados, não mudam a ação de Deus em relação a gente. A nossa forma de proceder errada não muda a atitude de Deus para conosco. Amigo, esse é o julgamento. Amigo, a alegria nos olhos de Cristo quando você cai em si e reconhece que não vale a pena o pecado. Quando você está disposto a voltar para a casa do pai. Olha o que o pai faz ao longe quando o filho está vindo. Olha o que diz o texto, é maravilhoso esse texto. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ou seja, qual é o julgamento
correndo. O que o pai mais quer é reconciliação, é perdão. Tá vendo como é lindo o juízo de Deus? É fantástico. Deus não quer que ninguém sofra, que ninguém morra, que ninguém se perca. Pessoas vão sofrer, pessoas vão morrer e pessoas vão se perder. Vai doer? Vai doer. Ou se vai doer. Mas Deus não quer que ninguém passe por isso. Essa não é uma escolha divina, é uma escolha humana. É a loucura humana de viver comendo a comida que os porcos comem. Você não esteve no céu, o dia que você estiver lá, você vai ver que tudo isso aqui era lixo. A melhor alimentação nossa aqui era lixo, comparado, né? O alimento do céu. E aí o que diz assim, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, o filho se autocondenou, condenou a si mesmo, reconhecendo a sua culpa e tudo aquilo que ele falou é verdade. Aí o pai ele diz assim, seu miserável, você pegou meu dinheiro, gastou... Não, o pai não falou isso. O pai não disse isso. O pai nem menciona nada. O filho está tentando se justificar, o pai nem menciona nada. O pai, porém, disse aos seus servos, não falou nada para ele. Não importa o que o filho tem feito com o dinheiro, o pai não está perguntando isso. Não importa quanto o pai perdeu, o pai não está perguntando isso. O filho tem muito mais valor do que isso. Olha para a cruz e veja quanto valor tem o filho. Quanto valor tem uma pessoa. Olha para a cruz. Você acha que Jesus está preocupado com as coisas erradas que você fez, que você deixou de fazer? Olha quanto valor você tem. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei a melhor roupa. Vestiu. Pôs o anel de sandália, veste a dignidade. Quando coloca o anel no dedo aqui, representa que ele faz parte agora da família. No meu anel, esse anel na minha aliança tem o nome da minha esposa. Faz parte da minha família. Certo? Voltou a fazer parte da família de Deus. Sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Festa. O julgamento pré-advento é festa. Quando você volta. Entendeu? Pegou a ideia aqui? O pai não vai correr atrás de você. Não que ele não queira, mas você precisa ter liberdade de escolher o que você quer. O pai nos dá essa liberdade. Se você quer deixar de comer o pão que a sua mãe produz, a gente faz aqui da terra, nosso, e comer a lavagem que o porco come, pode comer a lavagem. Às vezes é necessário que o pai deixe a criança cair, se machucar, para que ela aprenda com a vida as lições, e isso faça dela uma pessoa melhor. Fica segurando a criança, ela não cai, a criança não aprende a andar. É necessário. O último texto, quero ler para você agora. Eu amo esse texto. Eu acho ele extraordinário. Está no versículo 19 do capítulo, versículo 10 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 10. Verso 10. Porque todos nós comparecemos perante o tribunal de quem é o tribunal? É de Cristo. Você não precisa ter medo. O texto continua dizendo: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Posso falar uma coisa para vocês? Eu menti quando disse que era o último texto, porque não é. Quer comigo lá?
Então vamos para o tribunal de Cristo, Lucas capítulo 23. Não é um tribunal justo. Né? O tribunal não é justo. Versículo 39 em diante diz assim. Capítulo 23, verso 39 em diante assim. Um dos malfeitores crucificados contra ele, dizendo, não é justo, salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este é o tribunal de Cristo, o Calvário. Por que não é justo, pastor? Porque é impensável que o bom morra no lugar do mal. Para que Cristo possa dizer, você estarás comigo no paraíso, Cristo tem que assumir a sua culpa, o lugar dele. Então o que nós vemos no tribunal de Cristo? A oportunidade dada a todos. Um blasfema, fala contra Deus, não reconhece a culpa. O outro reconhece a culpa e sabe que não é merecedor. Quando aquele que blasfema fala, Jesus fala nada. É isso que Jesus faz. Ele respeita, ele respeita as suas decisões. Poderia estar mas não quis. Que o homem ficará afundado nas suas crenças pessoais, seguindo os ditames daquele que o levou ao pecado. Agora o outro, ele reconhece sua culpa e Jesus assume o pecado no Calvário e lhe dá a garantia. Você está sofrendo? Está doendo? Eles vão quebrar as pernas. Eles já estão ali quase com os martelos para quebrar as pernas dos malfeitores. Ele sabe da sua agonia, que ele vai morrer. Esse é o último momento. E aquele último momento, instantes antes de ter suas pernas quebradas, de morrer ali agonizando, ele olha para o lado. Olha só, ele quase pode tocá-lo. Ele olha para o lado, ele está ali. A oportunidade está ali. E ele diz, eu estou condenado. Porque ele foi julgado e foi condenado pelos homens. Nós estamos diante de um tribunal. Eles foram julgados e foram condenados. Não há salvação, há morte para eles. Mas do lado deles, quase tocando, está quem? A solução. Essa é a mensagem que você a transmitir para todo mundo. Tema a Deus. Não foi isso que o rapaz disse? Nem ao menos temes a Deus. Ele está anunciando a mensagem que nós, como igreja, devemos anunciar. De Apocalipse capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Nem ao menos teme a Deus. Tema a Deus. Nós merecemos a morte. Fomos julgados e fomos condenados. Não há justo nem sequer um. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. E como o Pai, ele diz assim, tragam as vestes. Não vamos falar sobre esses detalhes, filho. Vestam ele. Coloquem as sandálias. Coloque o anel. A festa no céu.
Porque a salvação é estendida a todos. Não é essa mensagem uma das mensagens mais poderosas que nós temos que pregar? Mais lindas? Nós estamos preparando uma série. Pessoal, a gente série para você pregar a sua Bíblia. A gente não sabe qual vai ser. Não sei se vai ser 10 temas, 15 temas, 20 temas. Porque o meu desejo ao ver você ouvindo é que você tenha a sua Bíblia marcada e saiba falar sobre esses assuntos. Então a gente quer marcar sua Bíblia e dar umas dicas para você. Então vai te preparando aí. Hoje a gente já falou com a Rosa Mires e ela já ficou animada a fazer a obra de Deus aí, né? E a gente quer que você também faça. Esse tema ele é importante porque a escolha é sua. Você tem que escolher de que lado da cruz você quer estar. Porque Deus já fez a escolha dele. Ele te amando que deu seu filho. Todos têm mulher. Não somente pelo julgamento divino, todos têm a oportunidade de ser absolvidos. Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Tá certo? Que maravilha, né? Classificado. Então, Deus é o juiz. Depende. É. É que na verdade assim, ó, você dividir as atribuições de Deus é difícil, porque eles são oniscientes, onipresentes e onipotentes. Então, para você dizer, Deus Pai faz isso, Deus Filho faz aquilo, Deus Espírito Santo faz aquilo. O que a Bíblia nos diz é o seguinte, que dentro do plano da criação, da nossa criação, Jesus é o Criador e Jesus é o Redentor. Então, Jesus, ele hoje é o nosso advogado, o nosso intercessor. Mas vai chegar o momento que ele vai terminar essa ação. Ele vem, o primeiro passo, ele vem como o Salvador, o Cordeiro. Você vai ver o Cordeiro, ele vai ver a ação dele como Cordeiro. Aí entra a questão de santuário, teríamos que estudar santuário. Então, no pátio, a ação da morte do Cordeiro. Então, esse passo é dado por Cristo. Aí você entra dentro do compartimento, do primeiro compartimento do tabernáculo, do santuário, você vai ver a ação da igreja. Então, você vê Cristo atuando dentro do santuário como sacerdote, a ação da igreja, entre os castiçais e tal. E aí depois você vai ver a ação de Cristo no lugar santíssimo como o juiz, que é o dia do julgamento mesmo, o juiz. Então, a Bíblia nos mostra Jesus como cordeiro, como sacerdote e como sumo sacerdote. Então, na verdade, Deus a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento a seu Filho, Jesus Cristo. É o que João escreve. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus por isso. Então, o que eu quero ressaltar aqui, pastor, que não tem como perder essa causa. Não, tá ganha. Tá ganha. Tá ganha. Porque se a divindade se movimenta, Ismael, numa proposta de salvação, está em suas mãos, está em minhas mãos, aceitarmos ou não. Agora, pastor Lucas, haja um julgamento, tem que se haver normas aonde se baseia o que é certo e o que é errado. Uhum. Então nós vemos aí, cada país, né, tem as suas leis. E no julgamento de Deus, a palavra de Deus nos traz também no que e em que será baseado salvação, perdição? Sim. É interessante que nós temos a Bíblia, mas nem sempre a Bíblia existiu, não é? Então, pelo menos 2000 anos não havia escrita. Depois começa o processo de escrita. Então, o modelo ele foi criado já ali no Éden. Quando Adão e Eva pecam, eles matam o cordeiro, então começa um processo de adoração de instrumento chamado santuário. Certo? Então, nesse santuário, existe ali uma representação das coisas que vão acontecer. Esse santuário ele é completado quando Moisés tira o povo do Egito, que o povo tinha se rebelado. As verdades até esse momento verbalmente, porque antes de Moisés não há escrita, não é? E quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, Deus pede que Moisés construa um tabernáculo, que é dividido em 3 partes.
onde está o altar do Calvário. Dentro do local santo, onde representa a ação da igreja, depois a gente pode explicar. E o terceiro local, o local santíssimo, aonde está as tábuas da lei que foram dadas por Deus. Então, qual que seria o instrumento para o julgamento? Não existe julgamento sem lei. A Bíblia diz assim, não há lei, não há pecado. Porque Deus não leva em conta se não houver lei. Por exemplo, eu estou andando a 30 por hora, o guarda me multa. Mas tem que ter uma lei que diga que tem que multar a partir de 30 por hora. Então, o código pelo qual, varão, nós seremos julgados, ele não foi criado por nenhum ser humano. Foi criado pelo próprio Deus. Por isso que os 10 mandamentos não foram escritos por dedo humano. Eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Porque Deus vai usar esta lei para o processo do julgamento. Por isso que ela fica num local chamado Santíssimo. Quem entra ali é apenas o sumo sacerdote. Nós não vamos ser julgados por qualquer um e também não seremos julgados por qualquer lei. Nós vamos ser julgados por aquele que nos deu a lei, por aquele que escreveu a lei e por aquele que dá sangue sob a lei. No dia do juízo, que acontecia uma vez por ano nesse tabernáculo, era derramado o sangue de um cordeiro. Esse cordeiro representava aquele que estava morrendo pelo pecador. Porque a lei estava ali para condenar os pecadores. Certo? Então, a lei, ela se encontra em Êxodo capítulo 20. Você vai encontrar lá, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E então ali, esse será o código pelo qual seremos julgados. Maravilhado que Tiago, capítulo 2, versículo 12, olha só como Tiago se refere à lei, aos mandamentos de Deus. Tiago 2,12 fala assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Que maravilha, Ismael! A proposta dos mandamentos é produzir liberdade, é produzir alegria, é produzir esperança. Muito bem, seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7. Estava aqui o pensamento, né, imaginando a cena, rapaz. Camila, a divindade ali num processo tremendo de salvação. E nós hoje aqui estamos sendo aconselhados a promover aí subsídios para que a nossa libertação seja algo palpável, né, hoje. E dentro dessa situação aí, como que fica teu coração, minha amiga, sabendo que o universo trabalha em prol da tua salvação, em prol da vida eterna para você? Como que isso chega essa noite ao seu coração? Tanta coisa aí tremenda, poderosa e pontuada, linkada no centro da palavra de Deus. O que o pastor Lucas disse aqui, queridos, não é coisa de homens. O próprio Cristo diz: santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Por isso que nós aqui da Geração 7, nós temos um compromisso com Deus de convidar e trazer você sempre para a palavra de Deus. E eu louvo a meu Deus, porque eu me considero um privilegiado, pastor. Porque cada vez que a palavra de Deus é aberta, um milagre acontece na minha vida. E eu louvo a Deus, porque na vida de Rosa Mires, ela tem hoje, né? Ela tem milagres. Camila Bimbati, como você se sente em saber que o universo trabalha? Quando eu digo universo, estou falando assim, a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para salvar você, pecadora, imperfeita, falha. Eu me sinto amada.
Eu me sinto Não precisa chorar, privilegiada. não. Não precisa chorar. Não tô chorando, não, tô chorando, não. Eu já quase chorei aqui, já. Quase caiu lágrima, já tem que se segurar. Mas eu me sinto privilegiada, porque é incrível, né? Eu tenho uma filha, a Alice, que sempre vem aqui. E a gente trabalha em prol dela. E se for possível, a gente dá até a nossa própria vida por amor a ela, né? E assim, a gente não tem limites com esse amor. E aí, quando você começa e assim, eu sei que meu pai faria a mesma coisa por mim também, meu pai terreno. E aí, quando eu entendo que o Criador do universo inteiro, que me criou também, que é eu entendo que ele é meu pai, e que ele coloca guarda-costas para cuidar de mim, dia e noite, tá sempre, não dorme enquanto eu tô dormindo, trabalha por mim, eu não posso me sentir... Falta palavras. É indizível, porque é muito privilégio, é muito privilégio. Qual dessas respostas disso, Camila? Olha, Você sente, bacana, tal. Como o seu coração, quando você chega a esta compreensão, que isso tudo é graça. sim. Isso tudo é graça. Pronto. Como você se sente em relação à sua responsabilidade, a tanto amor em relação a você? Não dá pra guardar só... Peraí, tá ruimzinho aqui. Peraí. Não dá pra guardar só pra mim. Eu tenho que falar que, da mesma forma que eu me sinto privilegiada e amada, não é sempre que isso acontece, né? Às vezes, os problemas do mundo, eles tiram tanto a gente, assim, eles tiram a gente dessa compreensão, que a gente esquece que Deus trabalha por nós, que Deus está cuidando da gente, e aí a gente tem medo. Eu tenho crise de ansiedade. Olha só que tristeza. Não poderia ter, porque Deus trabalha por mim, porque Deus cuida de mim. E às vezes eu me esqueço disso e acabo caindo em crise. Então é uma realidade na minha vida. Eu acredito que seja uma realidade na vida das pessoas também. E esse é o meu dever. Eu sofro por causa disso. Mas eu tenho regra para as outras pessoas também. Qual é a regra? Isso é o mínimo que eu posso fazer. Quando adolescente, quando a gente começa já a ter, né, uma noção maior do amor de Jesus por nós, eu pensava que eu só podia cantar. Que eu sabia que eu podia cantar. E quando eu cantava, realmente, era a forma de agradecer a Deus tudo que Ele faz por mim. Mas... não é só isso. Eu aprendi que eu posso muito mais. Eu posso muito mais, porque eu posso tudo naquilo que faz. Então, eu posso viver uma vida de liberdade, conforme a Bíblia fala que eu posso viver. Eu tenho que falar, assim como eu cuido da minha filha e falo essas coisas para minha filha, para que minha filha ela esteja comigo no paraíso, eu tenho que falar para um máximo de pessoas, para que todas Muito elas legal, estejam junto com a gente. Muito legal. Seja bem-vindo, essa é a live da Geração 7, tema de hoje, o juízo. E nós estamos aqui glorificando a Deus. Camila Bimbati está aqui encantada. É que falta né? palavra. Quando você vê tudo isso, quando você ouve tudo isso, você vai... É verdade. Gente! Porque nós aprendemos aqui com a palavra de Deus, Rosane Braz, que o juízo é uma realidade. Nós aprendemos aqui que todos teremos que comparecer, mas nós aprendemos também que não há o que temer. A proposta nunca foi e nunca será condenação. Nós aprendemos que a divindade trabalha dentro de uma proposta, né, de salvação, de restauração, e que está em nossas mãos a escolha, a decisão a ser tomada. Nós também aprendemos aqui, pastor Lucas, que o mandamento, os 10 mandamentos,
Ele é a norma a ser aplicada no juízo. E aí eu comecei aqui a pensar na mente, eu lembrei de uma musiquinha da infância que dizia assim: a lei do Senhor é perfeita, perfeita. E aí você vai no Salmo 19:7, olha só, de Genilda, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso é maravilhoso, Luiz Fernando, porque na esfera humana, você está sujeito a erros, você está sujeito a fatos omissos. Mas quando eu me volto para a palavra de Deus, pastor Lucas, e vislumbro o tribunal de Deus, onde diz a lei é perfeita, isso me traz assim um alento tão grande, porque ainda que haja condenação, foi porque a escolha foi minha. Nunca será de Deus, nunca será por causa dos mandamentos. Eu fiz a minha escolha, eu fiz. Agora eu vou começar a estreitar um pouquinho agora o pastor Lucas aqui. Tá fácil, hoje está fácil para ele aqui. Luiz, Lucas, lá em Daniel, capítulo 7, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim, ó, Daniel 7, versículo 9 e 10, Daniel tem uma visão do tribunal de Deus, e Daniel, então, retrata da seguinte forma: Daniel, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Agora, olha só, assentou-se para o juízo e os livros foram abertos, Ismael. Interessante. E aí, antes que o pastor fale aí, né, a Bíblia traz alguns desses livros, mas o que mais me encanta é o livro da vida, né? E eu vou pedir para o Luiz ler para a gente Lucas, capítulo 10, 19 e 20. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegremos não por espíritos, mas sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Pastor Lucas, livros, né? E aí nós citamos um exemplo. Quais outros nós teríamos aí na Bíblia? E claro que dentro de uma visão humana é muito limitado, né? Eu acredito que isso é muito mais amplo. Mas qual a importância desses registros no céu, né? O senhor, há uns 2 domingos atrás, o senhor falou sobre o milênio, que lá nós teríamos acesso, né? Pessoas que achávamos que estarão lá não vão estar, e pessoas que achavam que não estariam, estarão. E qual a importância desses registros, seja do livro da vida, seja no livro do memorial, né? Qual que é o papel desses livros no julgamento, no juízo, pastor Lucas? Muito bem, Varão. Prazer estar com você hoje aqui. Camila, tal, pessoal. Eu também quero... Me coloca aí nesse juízo também. Vou colocar você também. Quero estar no dia de ser lembrado lá nesse O registro. pessoal que está aí assistindo a gente, vocês também estão sendo filmados aqui, tá? E realmente esse é um tema muito importante. Ele é tão importante, esse tema, que não vai se perder uma vírgula. Não se perde uma vírgula agora. Tá bom? Vou provar isso agora. Tudo é ao
vivo. Esse é da lente. Pastor Lucas. Cadê? Não tô provando mais nada aqui. Foram Cadê sumidos meu os áudio? livros do julgamento. É que eu não tô escutando mesmo. Tem coisa. Dá pra colocar o Isso, perto do telefone aí, pastor? Isso é para provar que o registro O microfone aí, humano, pastor. muitas vezes, ele sofre falhas. É, né? houve falha na tecla, mano. Vamos lá. Coloca o volume perto do microfone aí, pastor. Não, mas não deu. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Bom, mas tudo bem, a ideia foi válida. Mas tá aí a imagem, não A tá? galeria. Tá aqui. E ficou sem áudio. O que eu quero mostrar? Aqui está a gravação de tudo que foi feito. Olha. Porque o céu não falha, viu? O áudio interno, pastor, ele não vai sair mesmo, porque ele sai no fone somente. Ficou algo estranho aqui que não estava. Não era para ser assim. Oi, tudo bem? Estou ouvindo vocês? Tá, ok. Tudo bem, a minha técnica não deu certo aqui. Mas eu consegui gravar. Geralmente, se você pegar aqui o seu telefone ou sua câmera, você vai gravar tudo. A câmera ela capta tudo, a sua imagem, o áudio. Então, quando a gente fala em livros, se eu dissesse para Daniel, eu estou gravando tudo no meu iPhone. O Daniel não entenderia nada. O que é gravando no iPhone? Áudio? Porque não existia isso lá. Então, o que existia na época de Daniel, quando ele escreve os livros, eram livros. A forma mais segura de se registrar alguma coisa era escrevendo, certo? Então, quando a Bíblia menciona livros, é o seguinte, pessoal, nós estamos tendo um registro completo. É um registro completo de todas as nossas ações. Não somente de forma escrita, mas de forma visível, de forma audível, usando todos os sentidos que uma pessoa pode ter. É como se mais ou menos a gente pudesse viajar no tempo e ver as coisas acontecendo em tempo real. Então, nesse processo de julgamento, nós temos dois tipos de coisas escritas. Uma coisa escrita está dentro da arca, que foi o que Deus escreveu, os 10 mandamentos. E fora da arca há um registro que Moisés escreve, orientações e tal. Da mesma forma, no nosso julgamento. Nós somos julgados por Deus, os 10 mandamentos, e por aquilo que nós escrevemos com a nossa própria vida. Então, nós somos julgados, na verdade, por nós mesmos. Toda a documentação está sendo feita por nós, através dos nossos atos, das nossas ações, de forma visível, audível. Então, no dia desse julgamento, a sua vida vai passar diante do tribunal de Deus como ela realmente é. E nós vamos poder ver durante os 1000 anos as pessoas como realmente são. Então, esses livros são reais, e agora vai ver o trono de Deus, vai ver uma pessoa séria, um juiz. Você não é juiz dando risadinha, fazendo piadinha. Você gostaria de ter um juiz assim? Não. É um juiz sério. É um momento sério. Definiu-se. A sentença vai ser dada. Pastor, é vida ou morte. Só para clarear aqui. Então, quem é esse juiz sério? Na verdade, é assim. Dentro do tribunal de Cristo, não tem como separar a Trindade. Mas a Trindade, eles definiram as ações. Dentro dessas ações, quem vai julgar é quem criou. E quem criou é o que vai redimir. Então é a mesma pessoa. É Deus. É Jesus. Jesus é o Criador, Jesus é o Redentor e Jesus será o juiz. Tá? Então, em todas as fases... Então, Jesus é o Criador, Colossenses capítulo 1, você vai ver. Jesus é o Criador. Jesus é o Redentor e Jesus é o juiz. Nesse momento, Jesus está atuando como nosso advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Só que quando terminar a análise de defesa, entrará o julgamento. E quando
e coloca as vestes de juiz. É onde Deus diz assim, que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. Amém. Então Jesus é quem vai fazer todas as ações, ou está fazendo todas as ações dentro desse processo. Só que é o seguinte, é o tribunal de Cristo. Certo? Qual que é a frase de efeito do tribunal de Cristo? A palavra-chave é: pendurado na cruz, despido, sangrando, perdoa-lhes. Essa é a frase de efeito do tribunal de Cristo. E esse perdoa-lhes, ele é colocado no alto, para que todos vejam, queridos. Ele ecoa, né? O tribunal de Cristo é colocado no alto. Todos podem ver. A palavra-chave é perdoa-lhes. Agora a questão é, quem recebe o perdão? É quem aceita o perdão, reconhecendo a lei, a justiça de Deus, reconhecendo que ele precisa voltar para a casa do Pai. Quem não reconhece o perdão, não recebe o perdão. Apenas o silêncio, não é? Até porque quem não pede perdão é porque não precisa de perdão. Ele não quis Acha voltar. que não precisa de perdão, ele né? não quer voltar para a casa do Pai, ele quer continuar lá. Correto. E aí eu convido a você a aceitar o conselho do apóstolo Paulo no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 a 16, Hebreus 4, 14 a 16, ele fala assim, ó, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque você não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das suas fraquezas, porém, que, como todos nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí Paulo então diz assim, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Queridos, hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua decisão. Mais uma vez nós vamos repetir, Deus não está preocupado quantas vezes você fez, com quem você fez ou aonde você fez. Nessa noite Deus está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro. Deus está pedindo somente o teu hoje. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Camila, nós já estamos indo aí para o finalzinho do nosso tema tremendo. E nós queremos trazer aqui, através da palavra de Deus, algumas afirmações. E a primeira afirmação, Camila, é que o juízo de Deus é um juízo justo. Ponto. E isso você vai encontrar em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Pode ler? Claro. Aí diz assim, e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Então, o juízo de Deus, ele é um juízo pontuado em justiça, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, diz a minha tradição, a tradução, né? É pontuado na verdade. Não há margem para dúvidas, não há margem para subornos, né? Não há margens para coleguismos. Na verdade, é baseado na verdade, né? Isso lhe traz assim, Luiz, um conforto muito grande. Sabe por quê? A verdade do homem, Ismael, é uma verdade relativa, né, Camila? Se interessa é verdade, se não interessa é mentira. Mas a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Luiz Fernando, o juízo de Deus também é um juízo imparcial. Ele é justo e ele é imparcial. Nós encontramos isso no mesmo capítulo 2 de Romanos, no versículo 11. O que diz lá, meu amigo? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, não adianta nada do que você acumule, do que você apresente, seu dinheiro,
seu tempo de igreja, né? Hoje, né, pastor, é muito comum a gente dar carteirada, né? A gente, né? Eu sou pastor Lucas, 25 anos no ministério, né? Isso abre não, mas Sou mais amado. mas é justo na sociedade que nós vivemos. E isso muitas vezes favorece, né? De alguma forma. A gente tem essa, né? O doutor fulano de tal, né? Nossa, quanto tempo que a Camila não vem na minha casa, e quando a Camila vem, eu quero que ela sente no melhor lugar. Mas quando se trata do juízo de Deus, né, pastor, as nossas credenciais, elas ficam aqui. Os nossos títulos, né? Os nossos títulos, os nossos achismos. Isso também é maravilhoso, Camila. Isso também é maravilhoso. Por quê? Porque eu lembro que você falou em um dos nossos bate-papos, pastor, que não vai restar dúvida. Não vai restar dúvidas. Até mesmo, eu gostaria que você repetisse, nós vamos finalizar, vamos arrematar com isso, né? Porque diante de um juízo iminente, é importante que a gente tenha essa consciência de que o nosso livre-arbítrio, ele é determinante. Não vai ser Deus que vai. São as nossas escolhas. E você disse justamente isso, que naquele momento em que o juízo for definitivo, não vai haver dúvidas, tanto dos salvos como dos perdidos. E eu poderia pensar então, do pastor Lucas, que o grande julgado nessa história toda é o próprio Deus? Com certeza. Porque o que acontece? Nós já estamos condenados. Nossa natureza é pecaminosa quando o pecado entrou nesse mundo. Então, toda a ação que a gente faz de alguma coisa boa é resultado da ação divina na nossa vida. Por exemplo, hoje você vai para sua cama, vai descansar, vai curtir, né? Mas você poderia estar na rua, estar nas drogas, estar no crime, estar em tantas coisas erradas. Por que você não está fazendo essas coisas erradas? Alguém está trabalhando com você. Então, o julgamento, ele envolve anjos que vão ser julgados. Não envolve? Envolve seres humanos. Então, o que está em pauta é a maneira como Deus age com o indivíduo e com a sua liberdade de escolha. O que Deus fez foi deixar as pessoas livres para escolherem ir embora ou ficar em casa. E agora Ele está resolvendo o problema dessas pessoas, lhes dando uma oportunidade, mas sem quebrar a sua lei. Vocês entenderam? Se não houvesse a necessidade de leis, de regras, Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Então Deus ele está mostrando que é importante nós guardarmos a lei de Deus. Temos um governo dirigido por leis. Mas como as pessoas saberiam disso sem terem experimentado viver sem leis? Então todos estão experimentando de um governo sem leis. Por exemplo, se você for analisar o nosso país, o grande problema está nas leis, nos que regem as leis, os que deveriam de executar as leis, cumprir as leis, que seriam os exemplos das leis. Se essas pessoas somente guardassem os mandamentos, nós viveríamos quase que em um paraíso já. Então, Deus foi questionado. A forma de Deus governar foi questionada. Então, o caráter de Deus está sendo analisado por outros seres, por outros planetas, por outros mundos. E nós vamos ver no final da história, quando tudo isso terminar, que Deus vai passar ileso. Tudo aquilo que foi apontado por Satanás, pelos demônios, ou por mesmo... veja a cruz do Calvário. Se tu és o Filho de Deus. O que é blasfêmia, diz ali o texto. E blasfemando. Blasfemar quer dizer falar coisas horríveis a respeito da pessoa de Deus. Dizer coisas de Deus que não são verdade. No tribunal você está vendo isso. A blasfêmia quer dizer que existem acusações a quem? A ele. E quando o outro responde, é a resposta de Deus. Então, quando o ladrão mal fala, é Lúcifer que está falando, através daquele homem. Apontando o caráter, os defeitos de Deus, mostrando que tudo que Cristo está fazendo não teria sentido, não teria validade. Agora, quando o bom ladrão fala,
É Deus falando. Nem ao menos temes a Deus. O que ele está dizendo? Existe uma lei. Existe uma lei. Lembre-se que você vai passar pelo juízo. Este nenhum mal fez. Porque Cristo, naquele momento, ele estava agonizando, não pela dor física, mas pelo fato de que Deus removeu a mão e ele teria que passar sozinho, com a sua natureza humana, pelo Calvário. O homem deveria morrer pelo homem. E ele não sabia até onde o que ele estava fazendo estava completamente certo. Se haveria alguma falha ou não no processo, né? Então é a resposta de Deus para Jesus antes da sua morte. Ele nenhum mal fez. Filho, fica tranquilo. Você fez tudo certinho. Pode dar para ele a certeza. Dá para ele a certeza, filho. E ele com um sorriso nos lábios diz: é para lá que você vai, filho. Amém. Tá bom? Então, com certeza, nós somos café pequeno, varão. O que está em jogo é coisa grande, tá? É o caráter de Deus que está em jogo. E ele vai passar ileso. Amém. Não há uma vírgula no caráter de Deus. Louva meu Deus, porque assim como no Calvário, Jesus deu a certeza àquele camarada, nessa noite, através do livro de João, no capítulo 5, versículo 24, ele também estende mais uma vez essa certeza à minha vida, à sua vida. Vou pedir para o Luiz Fernando ler para a gente. Na sequência, o pastor Lucas finaliza, faz oração. João 5, 24. O que diz aí, Luiz? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Muito bom. E eu fecho com um texto que eu acho fantástico, que diz, 1 João 5, verso 12, que diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Acabou, não é? Então, que Deus te abençoe. Vá dormir em paz. Né? Esses dias eu vi uma figurinha que o camarada vinha um disco voador, né? E aí os caras tinham saído do disco voador e estava montado, cada um, tipo, em vez de ser uma vassoura, era uma pá, né? E a frase dizia assim: viemos em paz. Então, vá dormir em paz. Dobre seus joelhos e confesse seu pecado. É para Cristo, no tribunal dele. Se você esconder o pecado, não tem como perdoar. Ele já sabe, mas ele precisa que você reconheça. Reconhece-o. Confessa. E você vai sentir um calor sobre os seus ombros. É o calor do seu sangue sendo derramado sobre você. Do sangue de Cristo. Dizendo: filho, tudo certo. Durma em paz. Amém. Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê essa certeza. Porém, se o ladrão descesse da cruz, não continuaria mais ladrão, né? Ele teria um ministério para exercer. Você também. Vai dormir em paz, mas levanta mais cedo e vai trabalhar, tá bom? Trabalhe 6 dias e descanse no 7º, né? Na obra de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa missão festiva da sua palavra. Uma bênção especial te pedimos sobre cada participante, cada ouvinte, a fim de que esta mensagem cale fundo no nosso coração e nos ajude a vivermos em harmonia com a sua vontade, com as suas leis, com seus valores, princípios, que possamos voltar nesta noite para o lar do nosso Pai querido, que nos ama e que aguarda pela nossa chegada. Que possamos deitar naquela cama preparada por Ele, de descanso e refrigério da nossa alma. Possamos servir realmente o papel de filhos não escapos. Possamos em breve voltando nas nuvens dos céus e dar-nos a alegria de conosco estarem tantas pessoas o quanto pudermos ajudá-las a te conhecerem. Fica conosco, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vaso. Bom demais.
Temos até um testemunho aqui, né, que tem uma pessoa que eu não conhecia, que eu acho que ela já entrou uma outra vez, se eu não me engano, que é a Fabiane. Fabiana Guimarães, pastor Lucas, acho que conhece a Fabiana Guimarães. Minha aluna. Olha que legal, ela disse assim, ó. Eu sou de uma igreja, olha que interessante. Eu sou de uma igreja a qual eu não tinha conhecido sobre o sábado. O pessoal tá falando que tá subindo, peraí. A qual eu não tinha conhecimento sobre o sábado. Tão pouco estava lendo a Bíblia, mas sentia da parte de Deus saber examinar. Agradeço a Deus que foi este anjo que está falando, que é o pastor aí, ó. Aí quem me fez uma visita e hoje estudo e busco humildemente verdades de seus mandamentos, né? Amo o sábado e quando chega o 7º dia, contemplo cada palavra que li sobre a criação de Deus. Olha que legal. Obrigado aí pelo seu comentário, viu, Fabiana? O pastor Lucas, tenho certeza que está muito feliz de ver a ovelhinha dele comentando sobre isso e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Fala aí no microfone, Vaso, não estou entendendo. Já ministrando, colocando em prática. Sim. Né? Exatamente, aquilo que estava aprendendo, e aí se confirma, Cristo Rosa, testemunhando, aquilo né? que a gente estava falando com você. Porque o Deus disse que ele faz Jesus, ele passava a palavra, ensinamentos, cura, conforto, alívio. E quando a gente fala de Jesus, fala da salvação para outras pessoas, a gente traz esperança, né, Jean? Então eu agradeço ao pastor Lucas por ter nos orientado hoje também sobre isso, com a Rosa Mires, que está aqui, feliz da vida. Teve mais pessoas que comentou Vou até sobre o agradecer tema? aqui, ó. Feliz semana a todos, obrigado a todos. Obrigado, pastor Lucas, Jean, Ismael e Luiz. Espero... Faltou a Camila, né? Ai, desculpa, eu queria Deus muito estar aqui, abençoe. você não tem noção. Legal. E você que deseja receber online, né, com a equipe da Geração 7, com o pastor Lucas, deixe seu comentário, deixe seu nome, a gente vai entrar em contato com você durante a semana, a gente vai vendo a disponibilidade. Próxima visita, dia 11. Não, dia 11 não, outro, né? Dia 18, se não me engano, né? Provavelmente deve ser com a Digenilda, ela ficou de confirmar com a gente. Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? 4 de julho. Ela até queria deixar pré-agendado, mas a gente achou por bem deixar ela mais tranquila, né? Rosinalva também. Conhecido pela Só que visita. hoje, mas você que deseja, escreve. Foi muito bom. Próximo encontro, Vaso. Próximo encontro, sexta-feira, às 20 horas. Um tema livre aí que vai ser preparado na semana, mas que vai ser muito bom, com certeza, com as varoas e os varões também, porque Verdade. né, vamos ver como vai ser na sexta-feira. Só relembrando, aqui um pouco mais pra cima aí, a Camila mandou o link aí. Curte a nossa página no YouTube, compartilha, se inscreve lá Vou para que mandar de você receba as notificações da gente também. Esse vídeo vai subir lá pro YouTube, mas a gente espera em breve fazer as lives lá para que fique direto lá. Né? Com isso você vai estar contribuindo para a pregação do Evangelho também. Quero mandar um abraço rapidinho pro Ronaldo Cândido, que também está aqui, a Juraci Miguel também apareceu aqui, está com a gente participando. E todos vocês, a Luísa Antonângelo, a Gonçalina. Conhece a pastora Gonçalina ou não? Eu acho que sua irmã, acho que conhece ela, que ela comentou alguma coisa aqui. Sim. Gonçalina, né? É um nome muito difícil aqui, eu acho que é alemão, não sei falar, então... Eu não estava pensando agora. Legal, Também, que bom que ela tá aqui assistindo. Ela já assistiu outras vezes, viu? Gonçalina, acho que se não me engano, sexta-feira ela estava aqui. William Barbosa também, da Luz. Que Deus abençoe o Luiz. E a todos vocês, Genilda e todos vocês que participaram. Ana Lúcia Barbosa também está aqui. Sara Sueli Nascimento, que desejou uma boa noite. Entrou aqui em algum momento, deve estar aqui com a gente ainda. Forte abraço para você e sua família. E quem eu não vejo que está no celular de outras pessoas aí, um forte abraço. E você que está chegando aqui pela primeira vez, está assistindo agora, vai assistir na semana, né, Jean? Deus abençoe e compartilha aí para que outras pessoas tenham acesso a esse estudo tão maravilhoso. Esse vídeo vai subir pro YouTube, né? né? Essa semana. Ainda hoje vai estar online. Ai, ó, que ótimo. Então, se você tem alguém, né, conhecido que precisa ouvir essa mensagem, mas não tem Facebook, agora já Tem pode no ouvir no YouTube. Olha que benção. É isso aí, Jean. Então, Feliz semana para todos, que Deus Tchau, abençoe. gente. Tchau, tchau. Boa Até semana para todos. sexta-feira.